vocês receberão a recompensa, que é a coroa da glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao nome do Senhor. É uma palavra poderosa sobre liderança. Aprendemos que 1 Pedro, escrita pelo nosso pastor Pedro, chamado apóstolo, também conhecemos que 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Timóteo, Colossenses, Tessalonicenses, é chamado de livros doutrinários, ou é chamado livros para ensinamento da vida de uma liderança. E quando eu chego nesse texto, que são os textos depois dos 4 evangelhos, eles são levados para aquelas pessoas que realmente se identificam em ter uma liderança na igreja. E foi falado aqui esta noite que a liderança não é para todo mundo, a liderança é para alguns. E quando Pedro, chamado por Jesus Cristo, escreveu essa carta doutrinária, ele estava ensinando que além dele ser apóstolo, porque ele não era presbítero, mesmo que aqui o texto está se referindo no capítulo 5 e o versículo 1, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vós, e o faço na qualidade de presbítero, na testemunha de Jesus Cristo. Ele não estava dizendo que o seu cargo era de presbítero, ele estava se colocando como presbítero, porque Pedro, ele era o apóstolo de Jesus. E o que era um apóstolo naquela época? Só poderia ser chamado um apóstolo de Jesus quem realmente andou com Jesus. Porque a palavra apóstolo significa enviado por Deus. Diga comigo, apóstolo. É enviado por Deus. É aquela pessoa que andou com Jesus lado a lado. Pode ser chamado de apóstolo. Aí você me pergunta, mas por que o apóstolo Paulo é chamado de apóstolo e ele não conheceu Jesus? Eita, aí pegou, né? Pegou e muito, viu? Você já viu essa? Eu sei o porquê. Sabe por quê? Mas não fale não. Não vou falar não. Sabe por que ele foi chamado de apóstolo? Porque em Atos capítulo 9, aleluias, em Atos capítulo 9, ele teve uma chamada por Deus. Quando ele ia diretamente para Damasco. E a Bíblia diz no capítulo 1 que indo até Damasco, ele caiu do cavalo através de uma luz. E a Bíblia diz que essa luz, na Bíblia, ela é chamada de Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Isso é profético. E a Bíblia diz que quando ele viu aquela luz chamada Jesus, ele caiu do cavalo. Vamos lá, ele não caiu por força e nem por violência. Repete comigo. Paulo, ele não caiu do cavalo por força e nem por violência. Porque as coisas de Deus não é com força e nem violência, é pelo Espírito de Deus. Sabe o que aconteceu naquele momento? Quando ele viu aquele clarão chamado Jesus, o clarão foi tão forte que ele foi obrigado a se prostrar.
Aleluias. Ele não caiu porque ele se arrebentou. A luz era tão forte que ele não conseguiu ficar perto daquela glória. Ele desceu do cavalo, se ajoelhou e se prostrou. E ele disse: Senhor, quem és tu? E aquela voz disse: sou eu, Jesus, a quem tu me persegues. A partir daquele momento, ele foi chamado de apóstolo, porque ele teve uma intimidade com o próprio Jesus. Ele não teve de forma carnal, mas ele foi chamado de apóstolo porque ele teve de forma espiritual, sem nem uma revelação de alguma profecia. Ele viu aquela luz chamada Jesus, e essa luz está aqui esta noite para te tocar e te abençoar. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aleluias, aleluias, aleluias. E a palavra nos diz em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 1, a Bíblia diz: portanto apelo para os presbíteros. O interessante é que ele não usou diácono, ele não usou auxiliar, obreiro, ele não usou a palavra bispo, ele não usou pastor, ele usou presbítero. Por que ele usou presbítero? Porque a palavra presbítero é uma conjunção de vários cargos na Bíblia. Você sabia disso? A palavra presbítero pode ser usado como um ancião, mas não era dado totalmente a quem era idoso. Ancião naquela época não era quem era idoso. Ancião naquela época era quem era sábio. Tem muita gente na igreja velho de idade e criança no sentimento. E tem muita gente na igreja jovem na idade, mas experiente nos sentimentos. Aleluias. E assim era o que Pedro estava falando. A segunda coisa, presbítero na Bíblia era uma designação dada para quem era bispo. Quem era bispo fazia a mesma função que o presbítero fazia. E a primeira coisa que o presbítero fazia, que o diácono não podia fazer, era cuidar das viúvas. Cuidar das viúvas, quem cuidava, e dos pobres, eram os diáconos na Bíblia. Mas quem cuidava da igreja, quem cuidava dos pastores, quem cuidava do ministério, quando o pastor estava ausente, se chamava o presbítero. Porque quando Pedro, aqui no capítulo 1, ele disse: eu sou apóstolo, mas hoje me coloco como presbítero. Por que ele falou isso? Porque ele disse: eu mesmo ausente, mas tendo presbítero, o presbítero pode estar no meu lugar, na minha função, e fazer tudo aquilo que eu fizer. Aleluia. Sabe por que Pedro ele teve autoridade de falar aquilo? Porque Pedro ele foi o primeiro pastor na Bíblia, no Novo Testamento, depois de Cristo. Naquela palavra que Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Pedro, ele foi um dos últimos mártires dos discípulos, que ele controlava toda a igreja de Jesus Cristo. Ele organizava todos os membros, ele organizava os cargos em si, ele colocava o ancião no seu lugar de ancião, ele que preparava cada pessoa no seu devido lugar. Mas a Bíblia diz que quando Pedro, ele disse: eu também sou presbítero, ele estava se colocando na posição de presbítero. Eu vou repetir aqui para você pegar essa palavra, porque é forte. Aleluias. É para quem tem ministério, para quem tem chamada. Aleluias. Porque eu acredito que esta noite não é apenas uma campanha, é uma conferência de líderes. Sabia disso? Quando a gente coloca pregar para a liderança, não é apenas uma campanha,
Porque campanha sempre é para nossa área espiritual. Mas quando vem para nossa vida liderança, chamada vida, aí sempre coloca como conferência de liderança. E nesta noite eu estou numa conferência de liderança. Aleluia. Olha para cá, quando Pedro, ele disse, eu me coloco como presbítero, porque eu sou presbítero. Imagina o pastor Cavalcante chegar aqui no altar e falar assim, a partir de hoje, não me chama de pastor, me chame de presbítero. Muita gente ia dizer o quê? Ia dizer, ele desceu a unção. Exatamente. Não pode uma coisa dessa. Mas no caso de Pedro, não é que ele desceu a unção, é que quem é pastor de igreja, quem é presbítero da igreja, ele se coloca a ajudar o pastor na sua necessidade, no nível do pastor. Sabia disso? Aleluias. Eu vou explicar melhor. Quando Pedro ele disse na igreja, eu sou apóstolo, mas hoje me coloco como presbítero, porque ele estava dizendo assim, que qualquer momento que alguém pudesse lhe ajudar, ele estava pronto para ser ajudado, porque dentro daquela igreja não existia quem era maior. Todos, independente de pastor, independente de presbítero, independente de liderança, independente de irmão, todos são iguais no reino dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo assim, eu vou receber a minha vitória. A minha vitória foi garantida no trono da glória. Você crê na vitória? Abra a sua boca e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Muito interessante que o apóstolo Pedro, ele poderia ter indagado a Paulo, quando Deus levantou ele como apóstolo, porque ele não viu a Cristo, mas ele reconheceu a Cristo como Senhor, e ter falado, não, Paulo, só os apóstolos aqui é aqueles que começaram. Mas a Bíblia diz que ele foi tão humilde, tão humilde, tão humilde, que Deus tinha falado com Pedro, recebe Paulo como apóstolo, porque eu apareci para ele. Aleluias. Existem pessoas que têm chamada de Deus aqui esta noite. Aleluia. Está retendo a chamada. E Deus está dizendo, não é dia de você reter a sua chamada. Você tem chamada de Deus para fazer a obra, fazer a diferença, e através de você almas se renderão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Quando eu falo sobre presbíteros, existem algumas coisas sobre presbítero que mexem muito com a cabeça. Muita coisa. Primeiro, Tito capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz assim, que o presbítero deve ter uma vida irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Quando a Bíblia fala sobre esse texto, era como se a gente pegasse esse texto e colocasse uma doutrina que só quem pode ser presbítero é quem é casado, mas não é. A Bíblia aqui não fala que só pode ser presbítero quem é casado. A Bíblia diz aqui que se você é casado e você for presbítero, você tem que ser fiel à sua mulher. Mas a Bíblia não diz aqui que você sendo presbítero, em Tito capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, não diz aqui que para você ser presbítero, pastor, obreiro, você realmente precisa ser casado. Aleluias. Porque eu conheço crianças que não são casados, e Deus levantou como missionário. Aleluias. Eu conheço pessoas idosas que já casaram 5 vezes, 6 vezes, e são pastores, são bispos, são obreiros, e fazem a obra do Senhor. Então essa doutrina aqui é para quem é casado. Você que é casado e você tem um cargo como presbítero, honre a sua mulher.
ame a sua mulher. Você, mulher, que tem a unção de presbítero na vida. Tem mulher com presbítero? Não tem. Tem mulher com presbítero na palavra do Senhor. Honre a sua casa. Honre os seus filhos. Honre a sua família. Porque Deus vai te abençoar. Aleluias. E um texto muito lindo que eu acabei de ler aqui é em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 4, parte B. A Bíblia diz assim: vocês receberão a imperecível coroa de glória. Se você tiver uma Bíblia, porque a minha Bíblia ela é Nova Versão Internacional, você que tem uma Bíblia diferente, leia para mim. Eu quero que todos aqui participem comigo. Abra a sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 5 versículo 4. Eu vou ler, aí depois só a parte B, aí depois eu quero que a pessoa leia comigo. Vocês receberão, é só a parte B, o finalzinho. Está escrito assim, 1 Pedro 5 versículo 4, parte B. Vocês receberão a imperecível coroa da glória. Como está escrito aí, pastor Paulo? Está escrito: recebereis a inacessível coroa da glória. Inacessível. Como está escrito? Inacessível. Na minha está escrito o seguinte: Só a parte B. recebereis a imperecível. Imperecível o quê? Imperecível coroa da glória. A pastora, como está escrito aí, pastora? A pastora aqui. Ivanei. A minha eu não achei o sítio, não. Como está escrito, missionária? Missionária você? É você missionária? É pastora? Ela é japonesa. Olha a sua, olha só. Está escrito assim: alcançareis a incorruptível coroa da glória. É a mesma coisa. A mesma O coisa. dela é mais original. É isso mesmo. Ela é mais. Lê o teu de novo. Inacessível. Recebereis a imperecível coroa da glória. O seu? Inacessível. Lê de novo o seu. Pastor, Alcançareis o seu é a incorruptível inacessível. coroa da glória. Incorruptível. Inacessível. A palavra original não é a minha, não é a sua e não é a dele, é a da pastora. Incorruptível. E recebereis uma coroa incorruptível. Você sabia que quem zela pelo dom aqui na terra, lá na glória, receberá uma coroa incorruptível? Significa a mesma coisa. Possível de corromper. Aleluias. Corruptível ou Repete aqui. Significa o que, pastor Paulo? impossível de corromper, incorruptível e inalterável. É uma coisa que não tem como perder, né? Não tem como perder. É uma coisa incorruptível, é uma coisa que não se acaba. Aleluias. Sabia que quando você zela pelo seu dom aqui na terra, você tem um amor pelo aquilo que você faz? Você sabia que você vê de longe? Eu observo. Quando eu vejo aqui o bispo dirigindo aqui na frente, ele fala com tanta empolgação. É porque ele gosta do que ele faz. É bonito quando você se dedica, bispo. Isso é bom, igual você faz. Assim, quando o pastor Paulo está ali no som, se dedicando ali no som inteiramente, Deus, ele vê esse trabalho, é uma função. A mesma coisa é quando a pastora Cleonice vem aqui, ela louva, parece que está no ginásio, nos Gideões. Meu Deus, você sabia que quem se dá o melhor no reino dos céus receberá uma coroa incorruptível lá na glória? Eu aprendi que quando eu era pequeno, sabe o quê? Que só recebia coroa quem ganhasse alma. Você já ouviu isso? Só quem ganhasse alma. Aí dizia assim: cada um receberá uma pedrinha, cada pedrinha é uma alma. Eu via isso quando era criança. Mas não, é tanto presente que a gente vai receber na glória. Eita Jesus, é um anjo vindo falando: ó, tem essa recompensa pra tu. Aí o outro vem e fala: ei, faltou essa daqui. Aí o outro diz assim: tô chegando com a carruagem, porque tá vindo mais recompensa aqui da glória. Aleluia. Deus vê o teu trabalho aqui nesta noite. Sabia que tem gente que
está aqui esta noite, às vezes não tem nenhuma passagem para chegar, mas chegou. Não tinha nem necessidade como está aqui e está. Às vezes está doente, às vezes está cansado, está desempregado. Eita Jesus, mas está aqui. Essa pessoa receberá um galardão no tempo certo de Deus. Eita Jesus, que Deus maravilhoso. Você recebe. O interessante é que Paulo, ele fala sobre a função do presbítero. Ele diz, eu sou também presbítero. E ele diz, eu quero que vocês entrem na função do presbítero. E além de você entrar na função, você receberá a coroa incorruptível. Aleluias. Uma coroa que tem valor. Deus está dizendo esta noite, tem algo preparado para você esta noite. Aleluia. Aleluias. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele estava advertindo a igreja naquela época com as suas funções na igreja, porque cada um tem sua função no reino dos céus. Imagina se todo mundo aqui soubesse mexer no som. Tava o pastor Paulo aqui mexendo e mais 5. Não, eu sei isso. Não é assim, é do meu jeito. Cada um tem sua função. Imagina o bispo aqui cantando da harpa, irmão. Não, o louvor está errado. Eu gosto de louvar assim. Não é desse jeito, está fora do ritmo. Aleluias. Cada um tem sua função no reino dos céus. E o pior é que quando essa função ela sai do lugar, ela fica descontrolada. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. O seu corpo, quando você sente uma dor no seu dedo do pé, será que é só o dedo que dói? Será que é só o dedo que sente? Ou vem do dedo do pé à ponta da cabeça? Quem responde isso? O corpo todo. O corpo todo. O corpo todo sempre. Assim é a igreja de Cristo. Quando está desorganizado, a igreja sente. A igreja não prospera, a igreja não anda. Porque a igreja é o corpo. Sabe quem é o cabeça? É Cristo. A cabeça é o pastor e Cristo. O restante é o corpo da igreja. Aleluias. E Deus está dizendo assim: se o corpo está ferido, hoje eu vou sarar. Aleluias. Porque eu quero o meu corpo completo. Deus não vem pegar nada pela metade. Ele vem pegar o corpo completo. E a obra de Deus, ser obreiro na igreja, é você estar preparado para o dia da manhã. Eu já cheguei várias vezes em igreja e de repente eu estou lá sentado. Aí quem vai pregar é o pastor Cavalcante. Não, aqui não tem. O pastor Cavalcante. Aí diz assim: mas o pastor Cavalcante, tem uma missionária ali que veio lá do Rio de Janeiro. Vamos ouvir a missionária que veio. A missionária, não quero não, porque hoje não, só amanhã, só outro culto. Você sabia que você não pode reter a oportunidade? Se você for novo convertido, tudo bem. Mas quando você é um obreiro da casa do Senhor, Deus ele pode te cobrar. Porque eu aprendi que a oportunidade é uma vez, ela não passa. Ela não passa. E quando você vem para uma oportunidade, você tem que estar pronto para a guerra. E eu aprendi que todo soldado tem que estar pronto para a peleja. Aleluias, aleluias, aleluias. E Deus está dizendo aqui esta noite que Deus quer te usar nessa terra, mas que você tem que estar preparado para ser usado no reino dos céus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Várias vezes eu cheguei na igreja para pregar quebrado. Falei, hoje vai sair nada. Eu vou ler a palavra, vou sentar e pronto. Sabia que foi o dia que Deus mais me usou? Porque quando você se entrega de corpo e alma, Deus te usa. Sabe qual é o dia que Deus mais te usa? É quando você não está valendo nada para esse mundo. É o dia que Deus diz assim: agora eu vou usar. Porque quando ninguém dá valor, eu uso. Aleluias. E Deus não está procurando aqui popstars. Deus não está procurando aqui ídolos. Deus não está procurando aqui gente que fala bonito, não. Deus está procurando aqui vaso. Aleluia, para que Ele possa usar.
Se você for vaso, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Você é vaso nas mãos do Senhor. Aleluias. Deus tinha chamado Pedro para uma função: designar a igreja para os seus cargos. Cada um tinha os seus cargos naquela época. E os presbíteros, ele era a coluna do pastor na igreja. Eu vou ser realista. Presbítero não é apenas aquele que tem cargo. Presbítero é aquele que se coloca na função de presbítero. E qual é a função de presbítero na Bíblia? É segurar a igreja no momento mais difícil. É isso que eu vi aqui quando eu cheguei. Eu cheguei, estava a pastora aqui organizando o som, o bispo aqui tentando louvar aqui. É assim, a obra de Deus é assim, a obra não para. Agora, se fosse uma igreja morta, vamos fechar a igreja, vamos abrir a igreja hoje não, vamos esperar o pastor Paulo. Vamos ficar ali fora. Não vamos. Igreja morta é assim, não vamos ligar a luz não, porque vamos ficar lá fora esperando o pastor, não vamos deixar ninguém entrar, mas não, quando eu cheguei aqui o povo já estava de guerra, quando eu cheguei aqui o povo já estava guerreando, aleluia, porque a obra de Deus não é feita com quantidade, é qualidade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 20, versículo 18: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando Deus falou 2 ou 3, eita Jesus, não é apenas 2, é apenas 1. Sabe por quê? Quando ele falou 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele não falou 2. A partir de 2, não é uma soma. Se tiver 1, eu não estou. Se estiver 1, eu não trabalho. Não. Sabe por que ele falou 2 ou 3? Porque você, falando de Deus, Deus na sua vida é mais um. Deus na sua vida é mais um. Você mesmo estando sozinho, na tua casa, na tua vida, louvando. Porque eu sei que tem irmã que lavando os pratos gosta de louvar, né? Aquela irmã alegre, coloca aquele sol abençoado e fica: Senhor Jesus, linda Damares, eita, vai ter sabor de mel, vai ter sabor de mel. Eita, Jeová, Deus está ali também presente. Sabia disso? Porque quando você abre a tua boca para glorificar e adorar, mesmo sendo um, Deus faz mais um na tua vida, dando 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aleluias. Você não precisa de uma multidão, você precisa só de um, chamado Jesus. Olha para tua irmã e fala para ele: você não precisa de multidão, você precisa só de um, só de um. Sabe por que você precisa só de um? Tem gente que aparentemente vive com a multidão, mas ao mesmo tempo vive sozinho. E tem muita gente que está sozinho, mas está com Jesus. Está com Então é melhor você andar sozinho do que mal acompanhado, porque sozinho você está com Jesus, agarrado com Jesus. Aleluia. Ele é maioria na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, a função do presbítero é cuidar da igreja. A função do presbítero não é cargo. A função do presbítero é uma conjunção daquilo que o bispo, o ancião e o obreiro faz. É uma conjunção. O presbítero, ele ocupa em todo lugar. O presbítero, ele limpa o banco. O presbítero, ele pega água. O presbítero, ele olha o que está faltando. O presbítero compra copo. Porque o povo pensa que a igreja não precisa de oferta. Jesus não precisa do seu dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Diga amém. Amém. Mas eu aprendi uma coisa desde criança: que o dinheiro de Jesus está no bolso do crente. Se você não tirar esse dinheiro do bolso, a obra de Deus não anda. Não anda. Aí tem gente, pastora, que vem na igreja e só faz reclamar. Vai tomar água. Vixe, água quente. Água quente, não tem copo nessa igreja. Tu comprou copo para estar reclamando? Aí vai no banheiro, não tem papel.
papel. Eita, igreja, não tem papel no banheiro. Tu doou pra igreja papel pra estar reclamando, meu filho. Fala mesmo, compra. Eita, Jesus, aleluia. Não é o pastor comprar, não, é a igreja. O pastor era só para dirigir o culto e acabou. E não deixar faltar nada espiritual para a igreja. Eu vou repetir porque você não está entendendo. O pastor, ele é cuidador de rebanho. Cuidador de rebanho cuida da vida espiritual da ovelha. Sabe por quê? Porque quem cuida da vida material do pastor tem que ser a igreja pela palavra. Aleluias. É difícil. A Bíblia não é difícil, né? É difícil. Aí você vem aqui na igreja, vê um computador lindo desse, que nem eu tenho. Eu faço o banner e não tenho. Aí vê um computador. Aí o povo pensa que a gente é rico. Mas não é não. É através da sua oferta que esse computador está aqui. Às vezes trava. Mas agora Deus, aleluia, está funcionando. Aí você chega daquele calor, aí liga o ventilador aqui, liga ali, liga lá, e você não sabe como foi doado esse ventilador, foi com choro. Isso daqui é lágrima. Sabe quem doou esse ventilador? Foi o presbítero. Porque tem muita gente que tem a unção de... Qual é a sua unção? Presbítero. Qual é a sua unção? Presbítero. Mas faz a função? Ajuda a igreja? Está intercedendo pelo pastor? Tá preso. Quantas pessoas, pastor Paulo, já chegou essa semana? Pode dizer, não fale quem foi. E perguntou, pastor Paulo, só fala assim, foi 2, foi 3, foi 4, foi nenhuma. Jesus está vendo, você vai responder, e eu quero ouvir. Quantas pessoas perguntou se você está precisando de alguma coisa essa semana? Daqui. Só não fale quem é. Tá vendo? Tá vendo? Agora, quantas pessoas já chegou para o pastor esse mês? Pastor, ora por mim. Ora por mim. É toda hora, ora por mim. Ora por mim. É crente de carona. Enquanto você não colocar o seu pastor no seu joelho, Deus não vai abençoar a sua vida. Porque uma liderança, ela começa debaixo de uma liderança. Aleluia. Você atrai, o apóstolo Wanderson sempre diz, meu amigo, você atrai a unção que você respeita. Se você respeita a unção que está na vida do seu pastor, Deus vai abençoar o teu ministério, Deus vai abençoar a sua vida. Mas ele é isso, ele é aquilo, ele é não sei o que. Ananias falou do mesmo jeito. Deus disse a Ananias, vai à rua chamada direita, porque lá está o meu ungido, que vai ser o teu pastor, Ananias. Porque a Bíblia diz que sabe quem foi o pastor de Ananias? Paulo, o apóstolo Paulo. Ele disse, mas Senhor, o apóstolo Paulo é isso, é aquilo, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Ele disse, aí Deus olhou para ele e falou, é tudo isso para tu? Tudo bem, tu não sabe o que eu sei dele, eu sei de mais coisa ruim, mas vai lá, porque para mim ele ainda é vaso escolhido. Aleluia! Ai, Jesus, aleluias. E Deus está dizendo aqui esta noite, quando você regaçar suas mangas e falar assim, eu vou vestir a camisa da igreja, eu vou abençoar a obra, aí você vai ver as portas se abrir na sua vida. Você crê na vitória? Você crê nessa palavra? Diga assim comigo, eu acredito nessa palavra poderosa, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, que Deus nos abençoe.